Bem-vindos a essa aula, essa pequena aula de geometria espacial. Então, a gente vai fazer essa questão do vestibular da UFMT, que pede para assinalar a afirmação correta sobre geometria espacial da posição e apresenta as seguintes alternativas. Letra A. Se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si. 4 pontos no espaço determinam 4 planos. C. Se três planos distintos podem se cortar 2 a 2, segundo 3 retas 2 a 2 paralelas. Letra D. A interseção de dois planos secantes podem ser um único ponto. Letra E, duas retas reversas determinam um plano. Então, a gente vai verificar uma a uma individualmente, tá? Então, se dois planos, letra A, se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si. Então, o que nós precisamos aqui? Aqui a gente precisa explorar um pouquinho das posições relativas de dois planos no espaço, porque a alternativa ela está classificando a posição de dois planos paralelos, descrevendo a propriedade de posição de dois planos secantes. A gente vai entender isso agora, tá? Então, o que está me descrevendo aqui? As posições, quando eu tenho dois planos no espaço, eles podem ser coincidentes ou distintos, e quando eles são distintos, eles podem ser paralelos ou secantes. O que são isso? A gente vai entender. Quando a gente tem dois planos coincidentes, quer dizer que a medida do ângulo entre eles é igual a zero. Então, aqui eu tenho o plano alfa e eu tenho ao mesmo tempo o plano beta. Então, eles têm todos os pontos correspondentes, porque eles são o mesmo plano, basicamente, eles são coincidentes. Quando eles são distintos, então, eles podem ser secantes ou paralelos. Então, quando eles são secantes, eles têm uma reta em comum. Então, eu tenho aqui o plano alfa, vamos botar aqui, alfa, e o plano beta, o laranja. O que eles têm em comum? Essa reta aqui pontilhada e agora azul, que é só uma reta, então eles só têm uma reta em comum. Quando eles são paralelos, eu tenho aqui alfa vermelho e beta laranja. Eles não têm nenhum ponto em comum. Eles não têm nenhum ponto em comum aqui, não existe interseção entre eles, então eles são paralelos. Então, o que a alternativa diz? Que se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si. Então, ele está me dizendo que dois planos são paralelos entre si quando eles são paralelos a uma reta. Eu só consigo ter uma reta paralela a dois planos ao mesmo tempo quando eu tenho uma interseção entre dois planos. Então, quando eu tenho dois planos sequentes, porque quando eles são paralelos, não existe interseção, não existe nada em comum. Ok? Então, essa alternativa não está correta. Letra B. A letra B, ela diz que 4 pontos no espaço determinam 4 planos. Então, eu coloquei aqui no slide, né, que a gente sabe que pelo postulado da existência existe um plano e num plano há infinitos pontos e fora dele também, né? Então, é possível a gente ter que os 4 pontos que ele está me dando aqui no espaço estar dentro de um único plano ou pertencente a diversos planos ao mesmo tempo, porque a gente sabe pelo postulado da determinação que nós precisamos de 3 pontos não colineares. Isso aqui é muito importante. 3 pontos não colineares para determinar um único
plano. Então, eu não posso definir com essas informações, com 4 planos no espaço, eu não posso definir que vão determinar 4 planos, porque são informações insuficientes para tal. Então, não está correto. Letra C. 3 planos distintos podem se cortar 2 a 2, segundo 3 retas 2 a 2 paralelas. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei 3 planos que se cortam 2 a 2. Então, eu criei o plano verde, que ele vai cortar o plano laranja e o plano roxo. E o plano laranja, ele já corta, então vou desenhar aqui. O plano verde, ele intersecta 2 a 2, 2 planos. Então, aqui ele tem uma interseção e aqui ele tem outra interseção. Ele forma 2 retas paralelas, que estão no mesmo plano. O plano laranja, ele tem essa interseção aqui, que é a mesma, né, com o plano verde, e uma interseção com o plano roxo, ok? O plano roxo, ele vai ter outra interseção aqui, e outra interseção aqui com o plano verde. Então, essa reta azul aqui, ela é paralela a essa reta azul, dentro do plano roxo. Dentro do plano laranja, eu tenho a reta de interseção com o plano verde e a reta de interseção com o plano laranja são 2 retas paralelas e da mesma maneira acontece dentro do plano verde com as retas de interseção do plano laranja e do plano roxo. Então, sim, se eu tenho 3 planos distintos que se cortam, que tem uma interseção, eles 2 a 2, segundo 2 retas paralelas, segundo 3 retas, 2 a 2 são paralelas. Então, sim, eu consigo determinar 2 a 2 retas paralelas a partir de 3 planos distintos. D. A interseção de 2 planos secantes pode ser um único ponto. Então, a gente vai voltar agora para a definição que a gente trabalhou lá na alternativa A, que foi a posição relativa de 2 planos no espaço. Então, a gente sabe a gente já sabe a definição de planos secantes, e a definição de planos secantes é que eles têm em comum uma única reta de interseção. Então, um único ponto não determina a interseção de 2 planos secantes, e sim uma única reta. Diversos pontos que formam essa reta formam a interseção de 2 planos secantes, e não um único. Um único ponto está errado. Letra E. 2 retas reversas determinam um plano. Então, agora a gente precisa trabalhar as posições relativas de 2 retas no espaço. Então, quando eu tenho 2 retas no espaço, elas podem ser distintas ou coincidentes. Quando elas são distintas, elas podem ser reversas ou elas podem ser reversas ou coplanares. E quando elas são coplanares, a critério de curiosidade, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Isso aqui não... Essa parte aqui não vai mudar, é só a critério de curiosidade para a gente fazer essa coisa, porque a gente precisa disso aqui, 2 retas reversas. Então, 2 retas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comum. Então, vamos supor que eu esteja caminhando sobre uma linha na calçada, sobre uma única linha na calçada em direção R, ok? E tem uma outra pessoa em direção S caminhando sobre a mesma calçada, sobre a mesma linha na calçada. Então, nós estamos caminhando sobre uma reta coincidente. Então, vai chegar um ponto que nós vamos
nos trombar, porque eu vou dar de encontro com essa pessoa, porque a gente está andando sobre a mesma linha, sobre os mesmos pontos, ok? Quando eu tenho duas retas distintas no espaço, é porque nem todos os pontos das retas distintas são comuns. Então, eu tenho as retas coplanares e reversas. Duas ou mais retas, elas são coplanares quando elas estão num único plano que as contém. E duas retas são reversas quando não existe um plano que as contém. Então, elas não têm interseção. A critério de curiosidade, a gente vai falar um pouquinho sobre retas coplanares também, que as retas coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Quando elas são paralelas, é porque elas não têm nenhum ponto em comum. Então, elas são assim, basicamente. Elas não se encostam em nenhum momento, né? Essa aqui vai se encostar. Tá, elas são paralelas. Elas não se encostam em nenhum momento. Duas retas concorrentes, elas têm um único ponto em comum. Então, elas são qualquer reta que se cruzam em algum momento. Em algum momento vai ter uma interseção. A interseção delas vai ser um único ponto. Então, retomando, né, as retas reversas, que é o que a gente precisa saber. Duas retas reversas determinam um plano. Duas retas reversas não têm interseção, porque elas estão em planos diferentes. Então, elas não podem determinar nenhum plano, porque elas não têm interseção nenhuma. Aqui nessa imagem dá pra ver, ó, considerando D e C uma reta do cubo e B e F outra reta do cubo, elas estão em planos diferentes e elas não têm ligação nenhuma, interseção nenhuma, elas nunca vão se tocar. Então, sobre a geometria espacial da posição, a gente pode afirmar que três planos distintos podem se cortar 2 a 2, segundo três retas 2 a 2 paralelas. Essa informação está ok. As demais, como a gente viu, não podemos. Letra A, se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si. Não, a gente sabe que dois planos secantes são paralelos a uma reta, a uma mesma reta, né? Então, não é ali que é. Se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são secantes e não paralelos. 4 pontos determinam quatro planos. Não, isso é informação insuficiente. A gente não pode determinar 4 planos com 4 pontos. A interseção de dois planos secantes é um único ponto. Não, é uma reta. Se duas retas reversas determinam um plano, não determinam uma reta. Não, duas retas reversas não determinam uma reta. Duas retas reversas não têm interseção, então não determinam nada. E então é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que gostem. Espero que tenha compreendido a expectativa também, essa pequena aula.